coração diante de quem o Senhor é. Que nós possamos, Jesus, abrir os nossos corações e o Teu Espírito, Senhor, falar com cada um de nós. Jesus, que a Tua palavra possa penetrar nas nossas almas, ó Pai, e nós possamos sair daqui renovados essa noite. Abençoe esse culto, esteja com nós, abençoe as vidas que estão presentes aqui, aqueles, ó Pai, que vão ouvir essa mensagem, abençoe aqueles que não puderam estar conosco essa noite, Jesus. Nós Te amamos, Senhor, e nós pedimos que a Sua presença possa se manifestar no nosso meio. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Paz do Senhor, irmãos, que alegria poder estar na casa do Senhor, adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória, né? Antes da gente começar o momento de adoração, eu queria ler aqui Salmos 95, 6 e 7, que fala: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pastoreio e ovelha de suas mãos. Aleluia. Que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, que nós possamos ligar, né, no céu, nos quebrantar nessa presença maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus venha se sentir à vontade em nosso meio, que Ele venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos, ó Pai, o nosso ser em Suas mãos, Pai. Tudo que somos e temos, nós entregamos a Ti, Pai. Consagramos nossas vidas, nossas famílias em Suas mãos, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha nos ajudar a ser aquele filho que Te agrada em tudo que fizermos, Pai. Esteja conosco hoje, fala aos nossos corações, nos ensina, Pai, a nos achegarmos mais a Ti, a Te amar com todo o nosso ser, Pai. Nós Te amamos e Te bendizemos, Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Nós Te amamos, Pai. Amém.
eu canto a ti uma nova canção. E seja o que foi, o que está diante de mim, eu cantarei até anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Uma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Quando enfim se findará o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Aleluia, Jesus. Palavra da com o pastor. Amém. Irmãos, nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele pode fazer e tudo que Ele faz por nós no decorrer das nossas vidas. Nós acordamos de manhã e nós temos o sustento, né? Nós voltamos para os nossos lares e nós temos o cuidado do Senhor. E não é só o cuidado material, mas o Senhor sustenta a nossa fé, né? Quantas vezes nós temos repetido de novo e de novo, né? Nós dormimos crendo que Jesus morreu pelos nossos pecados e nós acordamos crendo nisso. E é pela misericórdia de Deus, porque nós temos um mundo, nós temos um inimigo, nós temos uma carne lutando 24 horas por dia contra a nossa fé. E o Senhor tem nos permitido permanecer. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é tão fiel, Pai, que mesmo quando nós não mantemos a nossa parte, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos ama, Jesus, quando ainda nós estamos perdidos, e o teu amor nos alcança, e o teu amor nos sustenta. Essa é a tua provisão, provisão que nos salva, provisão que nos sustenta, provisão que nos leva até o fim, porque o Senhor tem preparado para nós, que é a eternidade. Nós te agradecemos pelo sustento material que o Senhor tem provido para cada família nessa casa. Nós te agradecemos por essa igreja, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer hoje como igreja, o Senhor proveu para nós, o Senhor tem nos dado condições.
Obrigado pelo privilégio que nós temos de morar nessa terra com tanta abundância, Jesus. Pai, que eu oro para que os nossos corações não venham, Senhor, se tornar corações, Jesus, arrogantes, orgulhosos, que se contenta com coisas materiais, mas que nós possamos sempre lembrar de onde o Senhor nos tirou. E sempre lembrar, ó Pai, que vale mais ter a nossa fé depositada no Senhor do que qualquer riqueza desse mundo. Muito obrigado, no nome de Jesus. Irmãos, nesse próximo momento nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. E os irmãos já sabem, né, a nossa doutrina de dízimos e ofertas na igreja. Nós não fazemos por obrigação, mas isso é um ato de gratidão ao Senhor. Então aqueles que se sentirem confortáveis, fiquem à vontade para adorar o Senhor dessa maneira. E logo em seguida nós vamos cumprimentar uns aos outros. Amém? Te
Te adorar em todo tempo, Pai, em tudo que fizermos, Senhor. Esteja conosco hoje, durante toda essa semana, Pai. Nós te amamos. Aleluias. A palavra está com o pastor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos fazer algumas mudanças aqui a pedido do Carlos. Vou pregar com essa flor aqui hoje, que é Dia das Mães, para comemorar, né? Vou usar esse aqui. Obrigado, Helena. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão presentes aqui. Nós estamos, né, honrados com o privilégio de poder celebrar o Dia das Mães com vocês. No final, gostaria de orar por vocês. Nós vamos reservar, né, um momento especial no final do culto para orar pela sua vida, pedir, né, que o Senhor possa continuar concedendo a você favor, né, nessa jornada de ser mãe, né? Nós que estamos aqui com as nossas mães no Brasil, a gente sempre passa esses dias com um coração, né, saudoso, mas nós louvamos a Deus, ainda que alguns de nós não tenhamos mais, né? Mas nós louvamos a Deus porque nós tivemos mães, não é verdade? Sem elas, nenhum de nós estaríamos aqui. Louvado seja o Senhor pelas nossas mães. Gostaria de agradecer também a David. Just want to thank you. Just want to thank you for your time and for your gifts. It's a blessing to us. Thank you for leading us in worship this afternoon. And I just want to pray a blessing over your life before you go. David's going to go spend some time with his mother now. And I just want to ask God to bless you and bless your time. And yes, Lord, we just want to bless David and ask that you continue to pour over his life your favor and your grace. And we want to thank you, Lord, not just for the gifts that this young man have, but for the heart that he have to be with us, to even wanted to be here with us. And we wanted to pray and be committed to pray for his life. Ask that you will go ahead of him to make a smooth path for him to walk in, to protect him, protect his life, his heart, that he continue to be light and to be a blessing that he is everywhere he goes. Lord, be with him, I pray in Jesus' name. Amen. Thank you, David. God bless you. Agradecer também o grupo de louvor. Os irmãos notaram, nós estamos um pouco desfalcados hoje, mas temos algumas famílias viajando. O irmão Roberto, o irmão Alexandre, né, eles estão viajando, mas o louvor foi uma bênção. Obrigado, Nayane, Milena, vocês fizeram um ótimo trabalho. E a presença de Deus está, irmãos, aonde o nosso coração, né? A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E isso é a coisa mais importante, né? Vou pegar aqui minha... Fui pegar esse paletó hoje pra vir, tá faltando um botão aqui. E eu falei assim, não tem problema que eu vou ficar atrás do púlpito lá em cima. Aí vocês me dão um púlpito de vidro, aí agora eu já vou falar logo antes que vocês reparam que tá faltando um botão aqui. Não deu certo a minha estratégia, irmãos. Quando eu planejo alguma coisa. Pois é, mas eu tava com a minha consciência me acusando. Falei, eu vou ter que falar, porque eu não tô escondido lá atrás. Ai, os irmãos vão entender por que eu tive que falar na hora da pregação. Irmãos, nós vamos falar de luz, né? Nada pode estar escondido. Eu vou dar alguns avisos. Nós temos reunião de oração essa quarta-feira e gostaria de convidar, né, nós estamos orando, buscando do Senhor, nós queremos, né, ajustar e ver como nós podemos servir ao Senhor e servir a igreja, alcançar vidas, né, com o tempo que nós temos, que nós passamos juntos. Então vamos orar. Nós estamos com planos de fazer alguns ajustes no formato da reunião de quarta-feira, mas ainda, né, é a reunião de oração. Os irmãos que tiverem disponibilidade, venham passar esse tempo nós buscando ao Senhor juntos, às 7 horas aqui mesmo na igreja. Nós também gostaríamos de anunciar de novo, né? Ok, vou seguir os aniversariantes desse mês. Nós já tivemos alguns aniversariantes, ou só um. Sandra Pinto foi dia 8, e o Alexandre amanhã, e a Joyce Aguiar, né, fazer
há 21 anos, dia 27. O Marcelo casou com ela ainda tinha 16 anos. Brincadeira, irmã. A Joyce, dia 27, nós vamos no último domingo do mês, nós vamos celebrar os aniversariantes, né? Agradecer ao Senhor pela vida deles, esse privilégio que nós temos de poder celebrar dias de vida que o Senhor tem concedido a vocês. Também não vai ser esse mês, eu acho que a gente precisou fazer alguns ajustes, né? O projeto LEAD nós estávamos planejando fazer no final desse mês, mas eu acredito que ok, foi isso mesmo, nós fizemos alguns ajustes. Primeiro sábado do mês de junho vai ser o sábado que nós vamos nos reunir aqui no basement da igreja, né? Às 9 horas da manhã nós vamos trazer todas as roupas, vamos colocar lá embaixo. É um processo simples, mas é uma bênção poder fazer parte, irmãos, de contribuir. Eu sei que os irmãos já têm contribuído com as doações, né, mas estar juntos ali é algo que vale a pena, é algo que tem abençoado, né, as missões, a propagação do evangelho ali no Brasil, o nosso povo, né? É muito bom saber que nós podemos fazer parte. Somos uma igrejinha pequena aqui, mas as doações que nós temos feito, né? O investimento que nós temos feito tem abençoado, e eu falo a verdade para vocês, eu fico com o meu coração contente de saber que nós podemos fazer, ainda que seja um pouquinho, para abençoar essas vidas. Eu acho que é isso que eu tenho de aviso. Não? Então eu vou convidar as crianças aqui para a gente orar por elas. E a bênção do Senhor sobre o Ministério Infantil. Amém. Vamos orar também por essas alergias, né? Por esse tempo, por esse que sofrem com a alergia, tem realmente sido assim, algo que tem pegado eles. Alguém gostaria de orar hoje? Sem microfone? O verdadeiro motivo pelo qual o Carlos pediu para minha empregada aqui de baixo hoje é porque a câmera que faz a gravação, o controle dela está um pouco, não está funcionando muito bem, e ela está estaca aqui nessa posição. Então nós estamos aqui, vai ser bênção sim, em nome de Jesus. Gostaria de pedir vocês que nós pudéssemos continuar orando, né? E orando sem cessar. A Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar, nós devemos perseverar em oração. Lá em Mateus capítulo 7, né, a Bíblia diz que nós devemos bater até a porta abrir, buscar sem cessar. Então nós perseveramos em orar. Eu gostaria de encorajar a igreja Atos, né, que nós possamos continuar orando sem cessar por salvação, entendendo que quando nós oramos por salvação, quando nós oramos por vidas para entregar os seus corações para Jesus, a nossa oração inclui aqueles que vão levar essa mensagem, e somos nós. Então, orando por salvação, nós oramos para que o Senhor nos dê coragem, nos dê audácia, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para anunciar as boas novas, tanto no nosso falar como no nosso viver. Também gostaria de pedir que nós pudéssemos continuar orando, né, a situação imigratória aqui nos Estados Unidos. Nós sabemos que nós que temos a nossa fé depositada no Senhor, nós não vivemos, né, nós não somos guiados por medo, mas por fé. Mas nós sabemos que tem afligido os nossos corações, tem nos magoado aquilo que nós temos visto. Mas eu gostaria de encorajar vocês, irmãos, que em tempos onde, né, o chão parece que não está tão firme, dias onde nós precisamos nos apegar
né, aquele que é inabalável, a rocha que é inabalável debaixo dos nossos pés. Gostaria de dizer para você que o Salmo 139 diz que todos os nossos dias já estão determinados pelo Senhor. Não somente os dias da nossa vida, mas os dias da onde nós vamos morar. Às vezes nós estamos confortáveis. Abraão estava confortável no meio da família dele. Não tinha necessidade nenhuma de ir para um outro lugar. Mas Deus disse para ele, saia do meio da sua parentela e vai. E ele peregrinou pela terra, né, durante toda a sua vida. E você está onde você está por permissão do Senhor. E você vai continuar até que o Senhor queira que você esteja ali. Os planos do Senhor para a sua vida não irão se frustrar. Então confie no Senhor. Entregue os seus caminhos. Provérbios 3, 5. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Não confie no seu próprio coração. E Ele vai nos conduzir. Essa é uma palavra de encorajamento para nós. Também vamos continuar orando pelos enfermos, né, entre nós. Sabemos que há muitos, né, como eu já disse, têm sofrido com questões de alergia. Nós temos familiares que têm lutado contra a câncer, contra outras doenças que estão sempre nas nossas orações. A mãe do pastor Gilson, a prima do Glauber, o pai do irmão Alexandre, né, a prima, né, a Cristiane, a Daniele, a prima da Cristiane. Orar também a mãe, a irmã do Carlos. Nós temos orado por eles, né, sem cessar. Vamos continuar orando por eles. Alguém tem algum pedido que nós poderíamos orar nesse momento, irmãos? Gostaria de apresentar ao Senhor. A Joyce. Irmã Joyce, obrigado pela sinceridade em compartilhar, irmãos. Coragem nós estarmos comprometidos. Nós temos outras famílias também que têm, né, familiares nessa situação, nessa dependência. E nós oramos, e a nossa oração tem sido e continua sendo, Joyce, sabe, não somente que as pessoas se livrem, né, dos vícios, mas que elas se entreguem a Cristo. Porque se elas não fizerem isso, irmãos, é sair de um e ir para o outro, né? O nosso coração, o coração do ser humano está sempre em busca de alguma coisa. A mãe do Marcelo é Gláucia, né? A Gláucia, nós vamos orar pela dona Gláucia. E a sua mãe, qual é o nome dela? Rose, vamos orar por ela. Assim. Eu vou perguntar se a irmã Sandra se importaria de levantar esses pedidos de oração, nós juntos estarmos orando por esse pedido, principalmente pela família, a irmã, né, a mãe da Joyce. Por favor, Sandra. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós pedimos sim, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor veio para libertar aqueles que estão cativos, Jesus. Amém e amém e amém. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos, aqueles que estavam aprisionados, e Ele faz isso, irmãos. Nós somos prova
vivas disso. Gostaria de agradecer o Wesley, que está aqui nos visitando hoje. Wesley, obrigado pela sua presença. Você sempre será bem-vindo no nosso meio. Nós estamos contentes de ver você. Fique à vontade. Irmãos, nós vamos dar início então à pregação da palavra de Deus nessa tarde. Vamos lá então? É isso aí. Eu não sei se é só eu que tenho percebido isso, eu creio que não, mas o tempo tem passado e tem passado depressa, não é verdade? Parece que as coisas têm caminhado a passo largo, né? Nós olhamos, ontem nós estávamos orando e daqui a poucas semanas o baby da Nayane está chegando aí, não é verdade? Essas crianças têm crescido e nós já não somos mais jovens hoje como nós éramos ontem, Glauber. Né? O tempo tem passado, os cabelos brancos têm aumentado e a vida tem caminhado dessa maneira. E cada dia que passa, eu estou mais convencido de que nós não podemos viver uma vida como diz a música lá do conterrâneo da Cris, né? Do Zeca Pagodinho, deixar a vida nos levar. Nós não podemos viver as nossas vidas dessa maneira. Nós precisamos ser pessoas intencionais, pessoas que calculam, pessoas que pensam, pessoas que fazem planos, irmãos. Às vezes nós nos enganamos pensando, né, que nós não devemos fazer planos, né? Nós apegamos a texto como basta cada dia o próprio mal, mas a Bíblia nos instrui sim em planejar, nos instrui em confiar no Senhor, né? Como diz lá em Tiago, se for da vontade de Deus, assim vai ser. Nós precisamos, irmãos, considerar cada decisão, cada aspecto das nossas vidas. E eu digo que ao considerar aonde nós estamos e ao considerar onde nós estamos indo, nada pode tomar o lugar da palavra de Deus nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos, toda decisão e toda consideração precisa ser pesado diante das Sagradas Escrituras. É a única verdade inabalável, imutável, inerrante que pode nos direcionar, que pode penetrar no mais profundo do nosso ser, como diz Hebreus 4:12, e discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Por isso, cada momento que nós aplicamos das nossas vidas, né, no estudar, no conhecer, no meditar da palavra de Deus, são momentos preciosos, porque cada tempo que nós passamos buscando esse discernimento, irmãos, é uma decisão a mais que nós tomamos, não só baseado naquilo que nós conseguimos ver, mas baseado na fé que essa palavra planta no nosso coração, baseado naquela instrução e naquela revelação de Deus para as nossas vidas. A única chance que nós temos, né, de dar prioridade ao Espírito Santo nas nossas vidas é através da palavra do Senhor. Tudo que nós fizermos que não estiver baseado ou não estiver levando em consideração o que a palavra de Deus nos diz, como diz em inglês, it will fall short, não irá alcançar o seu propósito, nós iremos falhar. E isso é algo que nós precisamos considerar. E com isso em mente, eu gostaria de te convidar hoje a mergulhar comigo, a mergulhar com nós, com a igreja Atos, né, no aprendizado da palavra de Deus, no meditar na palavra de Deus, né? E nessas próximas semanas, eu gostaria de convidar você que nós pudéssemos estar estudando juntos, especificamente, a primeira carta de João, que se encontra bem lá no finalzinho, antes de Apocalipse, no Novo Testamento. E nós vamos dar início hoje, lá com segmento nas próximas semanas, né, lendo, ouvindo, meditando e orando, para que a palavra e o Espírito de Deus, através deles, nós possamos ser confrontados e transformados de acordo com a vontade de Deus. Então eu apresento para vocês uma nova série hoje, em 1 João. Hoje será a introdução, e o título que eu gostaria de trazer para nós estarmos meditando nessa introdução, em alguns versos do primeiro capítulo dessa carta de 1 João é: quero ser, mas você do meu jeito. E nós vamos entender um pouquinho o porquê desse título, né? E nós estaremos refletindo sobre o perigo de querer, irmão, se aproximar de Deus, de viver uma vida de comunhão com Deus, mas segundo
a nossa própria vontade, segundo as nossas próprias condições. Então, com isso, eu gostaria de convidar que vocês pudessem abrir sua Bíblia comigo na carta de 1 João, de novo, bem no finalzinho, olha, quase chegando em Apocalipse, né? Depois das cartas que Pedro escreve, nós temos ali as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e depois nós temos o Apocalipse, que também foi escrito por João. Eu gostaria de convidar você, em reverência à leitura da palavra de Deus, se você pudesse se colocar de pé. Eu gostaria, para que o nosso tempo possa, de novo, irmãos, nós vamos entender um pouquinho que a carta de João é uma carta, tem um very unique, a forma com que ela foi escrita, ela não tem uma sequência linear, nós vamos ver um pouquinho mais, então as divisões do texto, elas se tornam difíceis. Então nessas próximas semanas nós vamos estar lendo, né, os capítulos, lemos mais versos para nós termos uma visão mais panorâmica, um entendimento mais amplo, mais de alto do que se trata, né, o texto bíblico que nós estamos lendo. Eu vou pedir a alguém que pudesse voluntariar, se nós pudéssemos ler 1 João, do versículo 1 ao 10. Se alguém quiser, primeiro capítulo de 1 João, versículo 1 ao 10, Sandra, por favor. Amém. 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 Milena, você pode orar por nós, por esse momento da pregação? Deus, por favor. Jesus. É verdade. Amém, Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar. Obrigado. Obrigado, Milena e Sandra. Irmãos, então, para nós começarmos a entender um pouquinho, eu gostaria de dar de novo uma visão panorâmica do que se trata essa carta de João, alguns detalhes distintos dessa carta, e de novo, uma vez que nós entendemos isso, vai ajudar a continuação das mensagens que estão por vir. Mas toda vez que nós, né, estamos estudando ou buscando entender um texto bíblico, é de extrema importância, né, entendermos o contexto, tentar discernir, né, o porquê, o para quem, qual foram os motivos pelo qual aquele autor escreveu aquele texto naquela época em que ele foi escrito. Uma vez que nós entendermos isso, aí nós podemos então depois, né, trazer uma aplicação desse texto para os nossos dias atuais, mas porque senão fica algo assim, cada um, né, aplica de uma forma diferente. Então, alguns detalhes que eu gostaria que nós pudéssemos entender, né, sobre essa carta. Como eu já disse,
no finalzinho aqui do Novo Testamento nós temos 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, sendo 1ª João a mais longa dessas cartas. E entre os acadêmicos existe uma certa discussão sobre quem seriam os autores dessas cartas, e algo que leva a muitos a crerem que João, né, o apóstolo João, filho de Zebedeu, o que é apresentado para nós nos evangelhos, o mesmo que escreveu o evangelho de João, o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, foi o autor dessas cartas, né? Essa inclinação de crer isso é nas semelhanças que nós podemos encontrar nas escritas dessas cartas, como também no Evangelho de João. Por exemplo, quando nós olhamos 1 João, o primeiro versículo diz algo muito semelhante ao que nós encontramos no capítulo de abertura do Evangelho de João, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos. Então essa carta começa, o que era desde o princípio. Quando nós olhamos o Evangelho de João, como que começa o Evangelho de João? Aquele que era o verbo, tarará, tarará, tarará. Então assim, existe essa semelhança na linguagem, na forma de escrever, que leva essa inclinação a crer que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo João, apesar que o autor não é reconhecido nessa carta e nem nas outras duas, mas as outras, pelo menos, né, as outras duas diz que o presbítero, que o presbítero, né, que escreveu aquelas 2 cartas, mas 1 João não dá um nome claro de quem é. E outra coisa interessante é que, na verdade, muitos consideram se esse texto pode pelo menos ser considerado uma carta, porque ela falta alguns detalhes que eram muito comuns em cartas que eram escritas naquela época, como por exemplo, né, quem escreveu. As outras duas nós vamos ver que alguém se identificou, o presbítero escreveu essa carta, eu, o presbítero, estou escrevendo para a igreja que está, ou eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta para a igreja. E assim tem alguns detalhes, a estrutura que levam a alguns textos a serem reconhecidos como uma carta, ou como, por exemplo, uma epístola, né? Como nós reconhecemos alguns textos aqui do Novo Testamento. A carta de 1 João, ela não tem um autor reconhecido, ela não tem, né, uma audiência reconhecida para quem essa carta foi escrita, ela não tem uma saudação, ela não tem um encerramento, e então isso se torna, né, faz essa carta algo muito interessante, né, para nós estarmos estudando. E o estilo que é usado para escrever essa carta é um estilo interessante, que antes eu confesso que antes de estudar, para estar preparando o sermão, eu não conhecia esse estilo, mas eu tenho crescido uma apreciação no meu coração por esse estilo de 1 João. E essa técnica que é usada aqui para escrever essa carta é o que eles chamam de amplificação. E o que é? João pega alguns temas principais e ele vai dando voltas com aqueles temas, e toda vez que ele dá uma volta, ele repete, ele amplia um pouco mais, ele explica um pouco mais naquele tema, e assim ele vai fazendo de novo. Então a carta de 1 João, como eu já disse antes, ela não tem uma sequência linear, ela não começa a tratar de um assunto e ela vai de passo a passo e de sequência, não, ela fala, como nós vamos ver, João fala, né, que Deus é luz, depois ele repete, ele fala que Deus é amor, que nós devemos viver na verdade, e assim de novo, é uma sequência, ele repete as mesmas coisas, toda vez que ele repete, ele adiciona uma informação nova, e assim ele vai ampliando a ideia, ampliando o texto, e é isso que nós temos aqui em mãos, para nós estarmos trabalhando e aprendendo essa revelação de Deus para nós. Então, não tem uma lógica muito, né? Mas esse processo de repetição e expansão, ele é profundo, como nós vamos perceber aqui. João aborda 3 áreas, né, que servem como testes para uma fé verdadeira, como eu disse antes. E essas 3 áreas vão predominar essa carta, esses poucos capítulos aqui. Nós vamos usar o termo carta, porque é como é referido, mas de novo, não sabemos realmente se é uma carta. Mas esses 3 testes que João estabelece nessa carta, ele é um teste doutrinário, que se trata de
o que cremos sobre Jesus, é um teste fraternal, como nós amamos uns aos outros, e é também um teste moral, como nós vivemos em santidade. Esses 3 pontos vão ser repetidos de novo e de novo nessa carta. O que nós cremos sobre Jesus, como nós nos relacionamos uns com os outros e como nós vivemos as nossas vidas. São pontos extremamente importantes para todos aqueles que têm a sua fé depositada em Cristo Jesus. Então, João nos ensina, por exemplo, irmãos, que o cristianismo, ele não é algo que nós só ouvimos falar ou algo distante, mas é algo que nós cremos, nós depositamos a nossa fé em Jesus e nós vivemos de acordo com a sua revelação para nós. Nós demonstramos o seu amor na comunidade com que nós vivemos, né, tanto na doutrina que nós aprendemos, como naquilo que nós aplicamos, no amor fraternal, na santidade, que é parte do processo de salvação das nossas vidas. Essas coisas, elas não são separadas na vida do cristão. Doutrina, amor e santidade, elas trabalham juntos, é parte do processo de transformação das nossas vidas. E moving on, né, qual é o motivo? E essa parte, para mim, é uma das mais importantes para nós entendermos o que está por vir. Qual o motivo pelo qual João escreve essa carta? E ele escreve dessa forma tão interessante, de ampliação, nessa forma que ele repete, que ele foca, que ele trata desses assuntos tão fundamentais para a vida do cristão, né? João, quando ele escreve essa carta, nós sabemos que João foi, pela história, que João foi o último dos 12 apóstolos a ser morto. Então João viveu uma vida assim extensa e foi o único que não foi martirizado pela sua fé, né, até onde nós sabemos. E ele escreve essa carta já bem no final da sua vida, e ele escreve como um pastor ou como um bispo, né, vamos usar essa palavra assim, que ele está responsável por várias igrejas pequenas, talvez igrejas que se encontram em casa mesmo, né, grupos pequenos que estão se encontrando em casa. E acredita-se que na região de Éfeso, lembra? Nós temos a carta de Efésios, naquela igreja ali onde Timóteo foi pastor, né, no final do século, do primeiro século, por volta do ano 85, 90, é que se calcula quando João escreveu essa carta. Por que isso é importante nós entendermos isso? Porque João já está um homem muito mais maduro, um homem que consegue observar certas coisas que ele pode tratar delas diretamente com mais seriedade ainda. E dessas igrejas que João, né, orientava, oversee, né, eu não encontro uma palavra boa talvez para ele, mas que ele supervisionava, vamos dizer assim, saiu algumas pessoas, ou cresceu algumas ideias entre algumas pessoas que não foram muito boas. Dessas pequenas igrejas saíram algumas pessoas que se tornaram heréticas, ou seja, pessoas que querem ser espirituais, querem desfrutar da bênção de ter um relacionamento com Deus, mas elas querem fazer do seu próprio jeito. Elas não querem se submeter à autoridade da palavra de Deus. Elas não querem se submeter àquilo que Deus tem revelado para a vida delas. E se nós voltarmos um pouquinho, nós podemos lembrar qual é o título da mensagem. Quero ser, mas eu quero ser do meu jeito. E é daí que então eu tiro o título da mensagem de hoje. Desse grupo de pessoas que saiu do meio dessas igrejas, e nós vamos notar os detalhes, né? Saíram do meio da igreja, não vieram de fora, e agora eles estão inventando uma nova moda, vamos dizer assim. Eles estão criando suas próprias maneiras de se relacionar com Deus. E o problema que João enfrenta aqui quando ele escreve, irmãos, é um problema muito grave. E não é um problema do primeiro século. É um problema do ser humano, e é um problema do século 21, é um problema de hoje, e é um problema nosso, é um problema da humanidade, né? Essas pessoas que antes elas faziam parte da igreja, elas começam agora a espalhar uma falsa doutrina. Elas começam agora a se distrair daquilo que era verdade, especialmente algumas áreas. Primeiro, negando que Cristo veio em carne, se tornou como um de nós, e negando
que ele ressuscitou. Eles queriam ser espirituais, mas eles rejeitavam verdades fundamentais do Evangelho. Nós podemos ter denominações diferentes, nós podemos ter flavors diferentes quando se trata de cristianismo, mas nós não podemos nos desviar de verdades e doutrinas fundamentais do Evangelho. Que Cristo veio 100% homem, 100% Deus é revelado, e que Cristo ressuscitou. Paulo diz que se nós crermos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós não crermos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é em vão. Então essas doutrinas nós não temos para onde fugir. Não tem como nós dizermos que nós somos cristãos sem nós acreditarmos. E é isso que estava acontecendo com essas pessoas. Esses falsos mestres tinham ideias muito próximas do que nós também já vimos em outros textos do Novo Testamento, que eram esse pensamento gnóstico, que eles ensinavam que o corpo era mau, que a matéria era má, e eles criam que eles poderiam ser salvos através desse conhecimento especial. Se eu estudar, eu vou ter essa revelação especial e eu vou conseguir alcançar essa salvação. E a matéria é má. Por causa dessa ideia de que a matéria é má, eles eram impedidos de crer que o Deus que criou todas as coisas se tornou como um de nós. Porque ele não tem como, um Deus santo, salvador, se tornar como um de nós. A matéria é completamente má. Então essa ideia foi confundindo, distraindo essas pessoas. Eles desprezavam por causa dessa ideia, a encarnação de Cristo. E eles começaram a viver de forma imoral. Eles começaram a viver vidas que, achando que aquilo que eles faziam no corpo, aquilo que eles faziam na carne, não tinha influência espiritual, não importava, porque a matéria é má. Deus está aqui, o homem está aqui, e essas duas coisas não se misturam. E nós vamos ver que João então escreve para combater esse pensamento, para combater essa heresia destrutiva que estava causando todo tipo de mal dentro da igreja que João ali estava observando, que estava gerenciando, danos que estavam sendo causados no reino de Deus, inclusive, irmãos, conflitos dentro da igreja, confusão dentro da igreja, porque agora o que acontece? Nós estamos todos juntos, nós temos a mesma fé, mas aí agora o irmão X começa não, Jesus não é tudo isso. E se essa crença dele fosse só dele? Mas lembra do que Jesus disse, que o pecado ele é como um pedacinho de fermento, quando ele mistura e faz toda a massa levedar? Então é isso que estava acontecendo na igreja. Agora esse pensamento herético, ele estava começando a influenciar a igreja em Éfeso. E as pessoas estavam gerando conflito entre elas, estavam gerando confusão. Eles estavam começando a ficar distraídos daquilo que realmente tinha valor. Esse era o contexto. É por isso que João escreveu essa carta. Esse era a realidade daquelas pessoas que receberam esse texto de 1 João. Com isso em mente, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que no texto que nós acabamos de ler, de introdução, 1 João capítulo 1, eu trouxe duas Bíblias hoje, porque eu gostei dessa versão Nova Bíblia Viva. Eu acho que ela colocou em uma linguagem um pouco mais atual, ficou mais fácil para entender. Mas eu gostaria de a primeira coisa que João escreve nessa carta para combater essas heresias que estavam crescendo dentro da igreja é sobre aquilo que ele experimentou e não sobre uma teoria doutrinária. E por que João fez isso? Vamos ver o que João escreveu. A primeira coisa que João escreve foi isso: olha, Cristo já existia quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo vi com os meus próprios olhos e o ouvi falar.
Eu toquei nele com as minhas próprias mãos. E isso eu proclamo a respeito da palavra da vida enviada por Deus. Este que é a vida que vem enviada por Deus. Este que é a vida que vem de Deus foi revelado a nós. E nós asseguramos que o vimos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e depois foi revelada a nós. Eu repito que estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo. Então, irmãos, João fala daquilo que ele viu com seus olhos, ouviu com seus ouvidos, tocou com a sua mão. João não fala de uma teoria distante, João não fala de questões doutrinárias. E por que isso é importante para nós? Porque nós até conseguimos passar por entendidos aqui ou ali, nós até conseguimos segurar uma conversa aqui ou ali sobre a nossa fé, mas quando ameaças se levantam, quando nós somos confrontados sobre aquilo que realmente nós professamos, é nesses momentos que as nossas experiências com Deus vão nos sustentar. Se eu digo que eu creio que o casamento é instituído por Deus e eu professo isso como parte da minha fé, é quando os dias que nós estamos vivendo, que o nosso casamento é testado e como nós somos confrontados, como diz a brincadeira, né? Aí, né? Vamos tirar esse primeiro casamento do caminho, né? Se quando eu creio que essa é a verdade que a Bíblia nos ensina, irmãos, o que vai acontecer? É as experiências do passado. Eu estou casado há 15 anos porque Deus sustenta o meu casamento. E eu tenho isso como experiência. Não foi porque o Anderson me falou, o Glauber me falou, foi porque eu tenho experimentado. E é nesse momento, quando a nossa fé é testada, é que nós olhamos para trás e falamos, mas sua mão me segurou. Mas eu ouvi o Senhor me dizer, foi o Senhor que me direcionou, o Senhor que me sustentou naqueles dias difíceis, quando nós achamos que não tinha mais saída. E é isso que João está fazendo aqui. Olha, o que eu estou dizendo para vocês acerca dessa palavra da vida, eu estou dizendo daquilo que eu experimentei. E eu amo o convite do salmista no Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. E a ideia do salmista aqui não é só, olha, eu estou falando para vocês que o Senhor é bom. Não, venham e experimentem que o Senhor é bom. A ideia do cristianismo, a ideia de que Cristo se encarnou, é que nós podemos ter um relacionamento vivo com Ele. Nós podemos experimentar Ele. Você pode experimentar um relacionamento com Deus hoje. Você não precisa de um intermediário, você não precisa do pastor, você não precisa do novo Papa. Não. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Você pode ter um relacionamento com Deus. E é essa a ideia que João está querendo transmitir aqui para essas pessoas, né? O que nós vamos fazer quando aquilo que nós professamos, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós falamos, não, essa é a minha fé, está sendo confrontado? Ou tudo aquilo que nós cremos precisa ser repensado. Isso coloca a nossa fé em prova. Porque pensa, irmãos, às vezes, quando alguém fala assim, você é doido, você tá casado, estou dando esse exemplo. Aí você olha, não, é lógico que eu tô casado. Não, vem um choque, é contra. Mas e quando alguém começa a falar assim, não tem nada a ver. Não, é uma coisa mais sutil. Aí é teste também. E é isso que está acontecendo aqui. É a sutileza do pecado, do fermento que está crescendo no meio da igreja. E aí João vem e lembra eles, olha, vocês estão ouvindo isso. Vocês estão ouvindo que Cristo não veio em carne, que Ele não ressuscitou. Mas deixa eu falar para vocês, eu tenho experiência com Deus.
Eu vi com os meus olhos. E de novo, João é um homem respeitado, conhecido no final da vida, maduro. E o testemunho dele tinha peso para ele falar o que ele estava falando, né? A fé daquela comunidade já estava sendo testada com todo tipo de doutrina falsa. Coisas enganosas, coisas sutis. Não era aquele preto e branco. Não era. E aí vocês vão lembrar do que eu vou falar. Será que Deus falou mesmo? Não foi isso que a serpente fez com Eva? Ela não falou com Eva, olha, Deus está errado. Não, olha a sutileza, ó. Foi isso mesmo que Deus falou, pra você não comer? Será? Eu vou comer, né? E é assim que a sutileza do pecado, ela vai entrando e vai começando a minar o trabalho que está acontecendo na igreja, na comunidade, na família, nos nossos corações. Então, diante dessas circunstâncias, João aparece. Olha, eu vi, eu ouvi, eu toquei, por isso eu estou falando para vocês. João começa a sua carta afirmando que ele não está compartilhando uma teoria, mas aquilo que ele experimentou. João intencionalmente quer que os seus leitores, as pessoas que vão pegar essa carta, saibam que o que ele está falando, ele tem base para falar. Ele não ouviu de ninguém, ele ouviu do próprio Cristo. Ele viu o Cristo ressurreto. Eles tocaram na mão dele. João fala, eu toquei nele. Eles tocaram nele. Esse era o contexto. E nos nossos dias hoje, irmãos? No século 21. Será que nós vivemos situações como essa? E eu digo para vocês, cada dia mais os dias são maus. E a sutileza do pecado se infiltra na igreja, se infiltra nas nossas famílias, se infiltra no nosso coração. E quando nós nos assustamos, nós já estamos tão distantes. Sabe o que nós fazemos? Nós desistimos de falar. Aí nós voltamos para o Zeca Pagodinho, agora deixa levar. Porque nós perdemos vista daquilo que é sólido, daquilo que é terra firme. Nós ficamos à deriva. Aonde o vento nos leva, nós vamos. Se nós pegarmos esse contexto, esses personagens que eu acabei de descrever, e se nós transferirmos eles para o século 21, quem seríamos nós? Quem seríamos nós? Será que nós seríamos João? Aqueles que têm experiências com Deus, que pode se prontificar e dizer quando o irmão está passando por alguma coisa, que está sendo enganado, que nós temos discernimento de ver e falar assim, não vai dar bom para você esse caminho. Será que nós somos como João? E nós falamos, olha, não. Eu sei que tem restauração. Eu sei que tem perdão. Mas como que você sabe, Jones? Porque eu fui perdoado. Como você sabe, Júnior? Porque eu fui restaurado. Como você sabe? Porque eu fui renovado pelo poder da palavra do Espírito de Deus. Então, quando nós pensamos em carta de João, heréticos, quem nós somos? Quem eu sou, quem a igreja Ato é? Nós somos João? Ou nós somos a igreja daquela época? Estava vulnerável, sendo influenciada por coisas sutis, enganadas, distraída por coisas vindo de fora, vindo do mundo. Os heréticos saíram do meio deles e agora estavam se infiltrando novas ideias. Será que nós estamos... Eu sou pastor só uma semana, eu já vou reclamar, olha só. Sabe qual que eu acredito que é um dos maiores desafios da igreja hoje, Cris? É que nós temos acesso a tudo. E aí, quando dentro da igreja, da comunidade, nós falamos algo, tem mais 30 pessoas falando coisas diferentes na internet. E aí aquilo cria uma distração.
aí aquilo traz um fermento para o coração. Aí aquilo não se torna mais a verdade da doutrina bíblica, mas a opinião pessoal de um e de outro, fulano e cicrano. Quem somos nós? João, com experiências com Deus, a igreja vulnerável, ou nós somos, ou estamos nos tornando aqueles hereges que acreditavam conhecer a Deus, mas não queriam se alinhar com Deus, que acreditavam que eles estavam salvos, mas por causa do que eles faziam, do conhecimento que eles tinham, do posicionamento que eles tinham. E eu digo para vocês, irmãos, o ideal é nós sermos João, como João. O ideal é eu ser um João na sua vida. O ideal é você ser um João no seu trabalho, na igreja, na comunidade com que nós vivemos. Pessoas que têm experiência com Deus, que fala daquilo que vive, que experimentou da bondade de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Irmãos, hoje o que acontece é que nós não acreditamos. A verdade é que na maioria das vezes nós acreditamos que hey, what's going on, man? How you doing? Tudo bem? Faz assim, cara. Deixa eu ver. Não? Vai lá. Mas o que acontece, irmãos, é que nós acreditamos que na maioria das vezes nós fizemos um favor, nós estamos fazendo um favor para Deus, que nós temos entregue as nossas vidas para Deus. O sentimento que tem é esse. Ao invés de nós estarmos prostrados no chão e agradecendo ao Senhor porque Ele teve misericórdia de nós. Nós estávamos perdidos como ovelhas indo para o matador e o Senhor teve misericórdia de nós. Nos amou quando nós estávamos nos nossos pecados, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós nos esquecemos disso. Por isso nós paramos de ter experiências com Deus. Nós estamos bem. O ideal é ser como João. Às vezes nós somos como a igreja. Nós estamos vulneráveis. Nós estamos distraídos. Nós estamos ouvindo o que está vindo de fora. Às vezes nós passamos por fases como essa. O que nós não podemos ser, irmãos, é como esses hereges. O ideal é ser João. Às vezes nós somos como a igreja, mas nós não podemos, diante de nenhuma circunstância, nos tornar pedra de tropeço para ninguém. Foi isso que Jesus disse: ai daqueles que fizer um desses pequeninos tropeçar. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse nas profundezas do mar. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Nós precisamos de viver vidas e ter experiências com o Senhor. Nós não podemos sair por aí espalhando as nossas próprias opiniões. Irmão, se nós não soubermos, nós nos calamos. Vamos falar das nossas experiências. Se nós não estamos tendo, vamos buscar. Nós temos uma sã doutrina. Nós temos uma revelação. Nós temos uma regra de vida. Nós temos a instrução do Senhor. Mas tudo isso tem peso quando nós temos experiências com o Senhor. Uma coisa é nós falarmos porque nós ouvimos. Uma coisa é eu falar: Renata, Deus é verdadeiramente bom. Cris, Jesus te ama. Outra coisa é eu saber que Jesus me ama. Por que eu sei que Jesus me ama? Porque Ele não me abandona. Eu sou um pobre, né? A Amazing Grace. Eu sou um pobre miserável e o amor dele nunca falha. Todos os dias, eu sei, eu experimento. Se não fosse o amor dele, eu estava aqui. Nós podemos falar, nós temos essa experiência. Essa sã doutrina tem peso quando nós temos experiências com o Senhor. E a minha pergunta para nós, irmãos: temos nós vivido um cristianismo de segunda mão?
só daquilo que nós ouvimos falar, dos melhores pregadores do século, está na internet. Irmãos, melhor do que o melhor. Eu amo esse verso de Eclesiastes. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Sabia que está na Bíblia, Wesley? Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale uma experiência simples de dobrar o joelho. Falei com o pessoal na oração lá embaixo que essa semana minha oração tem sido 2 Crônicas 20:12. Nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão no Senhor. É melhor isso, irmãos, do que o sermão mais acadêmico e mais completo que nós ouvirmos sem experiência com Deus. O testemunho mais maravilhoso de cura, de transformação, que é bom. Mas as nossas experiências. E o que tem acontecido é que nós estamos vulneráveis, vivendo um cristianismo de segunda mão, baseado no que os outros falam, e não naquilo que nós temos buscado nas nossas próprias experiências com Jesus. Ele morreu na cruz. Esse é o quanto Ele nos ama. Que nós pudéssemos ter acesso direto a Ele, ao Pai. E meu encorajamento, irmãos, é que nós possamos ter, pedir a Deus essa sensibilidade de João, de ver com os nossos olhos, ouvir, tocar, ter essas experiências com o Senhor na nossa vida diária, um evangelho de experiências. A segunda parte que eu gostaria de rapidamente cobrir, irmãos, é: Deus é luz e nele não há trevas. De novo, João tem essa introdução, ele fala: olha, eu estou falando de experiência, vocês estão vulneráveis, vocês estão ouvindo coisas diferentes, deixa eu falar, estou falando de experiência. E aí João começa então ele continua na sua carta, com essa afirmação poderosa sobre quem Deus é. E João diz: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Versículo 5. Irmãos, e por mais simples que pareça aos nossos ouvidos, essa é uma das declarações mais profundas nas Escrituras sobre a natureza de Deus, a essência de quem Deus é. Não é à toa que a igreja ortodoxa, a igreja russa, a igreja grega, eles conhecem João, o nome do apóstolo João é o teólogo. Já sabia disso, Cris? Eles se referem a João como o teólogo, por causa da profundidade que João tem de pegar termos palpáveis que aos nossos olhos são simples e descrever a essência e a natureza de quem Deus é. E aqui é uma dessas ocasiões. E ele vai fazer de novo, porque mais pra frente ele fala que aqui ele diz que Deus é luz, depois ele diz que Deus é amor. Irmãos, essa é a essência de quem Deus é. Deus, Ele é luz. Ele poderia ter abordado questões doutrinárias logo de cara. Ele poderia ter exortado aqueles que estavam pecando logo de cara. Mas olha o que João faz, intencionalmente. Ele está convencido, e eu estou também, eu gostaria que você estivesse também, que nós estivéssemos como João está convencido de que se o nosso entendimento de quem Deus é estiver distorcido, irmãos, tudo que segue está fora do eixo. Se o seu entendimento de quem Deus é estiver distorcido, o resto da sua vida está fora de eixo. João sabia disso. E a primeira coisa que João declara para eles, depois de dizer: olha, o que eu estou falando de experiência, e é isso que eu tenho para te dizer. O que é, João? Deus é luz. E João está tratando, irmãos, não só daqueles que sobraram, que são crentes. Deus está tratando para todos. Eu estou meio confuso, eu não sei se o que esses pessoas estão falando é
Isso é o que eu te falo. Deus, ele é luz. E qual que é a implicação disso? Irmãos, toda vez que a Bíblia fala de luz, traz essa ideia de verdade. Traz essa ideia de justiça, de santidade. Essa é a ideia que está sendo transmitida quando João diz que Deus, ele é luz. Essa é a própria natureza de Deus. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus puro. Não é uma mera característica daquilo que Deus faz. Isso é quem Ele é, em essência. E se nós não entendermos que Deus é esse Deus, luz, santo, puro, justo, nós vamos continuar vivendo vidas fora do eixo, vidas desbalanceadas. Nós vamos continuar vivendo, sabe aonde, irmãos? Lugares sombrios, lugares de trevas, porque nós não entendemos a essência de quem Deus é. Irmãos, não existe nada em Deus, absolutamente nada em Deus enganoso, corrompido ou imoral. Zero. Completamente puro, santo e verdadeiro. E aqui encontra outro X da questão. Uma vez que nós entendemos que Deus é esse Deus, nós só podemos ter comunhão com Ele se nós estivermos caminhando nessa luz. E é isso que João está combatendo aqui com esses hereges. Olha, vocês estão dizendo que vocês têm comunhão com Deus, mas vocês estão caminhando em trevas. Vocês estão caminhando em conflito, sem perdoar os seus irmãos. Vocês não estão acreditando nem naquilo que o Evangelho ensina. Não tem mistura nessas duas coisas. Deus, Ele é luz. E se você diz que está na luz, não existe trevas, não existe engano. Isso desbanca a ideia, irmãos, de que nós podemos nos relacionar com Deus e maltratar o nosso irmão. Trevas. Ou viver na prática de pecado. Ah, Roger, mas olha, eu não bebo, eu não fumo, eu pago minhas contas, eu saio de casa todo dia para trabalhar. Mas você não perdoou o seu primo que te maltratou 20 anos atrás? Trevas. Inveja. Sempre estamos querendo algo que nós não temos. Querendo algo que fulano tem. Orgulho. Nós nos humilhamos. Pedro diz: humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus. Nós não nos humilhamos, irmãos. E aí entra outro aspecto interessante, que algo que estava assim, a flor da pele, eram os conflitos entre irmãos. E isso trata diretamente, a ideia de que Deus é luz trata diretamente de conflitos, irmãos. Conflitos relacionais que existiam naquela comunidade. Porque se nós estamos caminhando com Deus, quando nós temos problemas com nossos irmãos, nós nos humilhamos. Nós pedimos a Deus que nos ajude a caminhar. Romanos 12 diz assim, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Existem circunstâncias e situações que não dependem de nós, mas nós temos que nos certificar de que nós estamos caminhando na luz, que não existe trevas em nós. E João, com base nisso, João traz um contraste assim, maravilhoso, radical, né? Nós não podemos afirmar que nós temos comunhão com Deus e ao mesmo tempo andar em trevas, porque Deus, Ele é luz. Não mistura, é igual óleo e água. Não mistura. Deus, Ele é luz.
Isso significa o que, irmãos? Que se nós temos comunhão com Deus, quantas vezes Paulo diz isso, João diz isso de novo nessa casa, se nós temos comunhão com Deus, como que isso se manifesta na nossa vida? Como que essa luz brilha nas nossas vidas? É quando nós vivemos de maneira simples, é quando nós nos empenhamos em ter comunhão com o nosso próximo. Lembra das ideias que João fala de novo, e uma delas é o amor fraternal? Um dos testes para sabermos que nós estamos vivendo uma verdadeira comunhão, esse amor fraternal. É assim que a luz de Cristo manifesta no nosso meio. É assim que nós sabemos que nós estamos abandonando as trevas. Eu te perdoo. Não é? Você não tem que falar, mas aqui, ó, fecha a porta do seu quarto e diz: Senhor, hoje eu perdoo as minhas ofensas, as ofensas que eles fizeram contra mim. E João vai em frente, ele diz que se nós andarmos na luz e nós temos comunhão uns com os outros, olha só, a luz brilha nas nossas vidas. De que maneira? Quando nós fazemos de tudo para manter a nossa comunhão. E aí, irmãos, mesmo quando nós estamos errados, João diz assim que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmãos, então, comunhão com Deus se manifesta nessa transparência, nesse caminhar junto, nessa comunhão que nós temos uns com os outros, na prática da verdade, no abandono das trevas. Não existe caminhar com Deus de forma autêntica, genuína, isolado. Não temos como caminhar isolado. Cada um de nós vai responder pelas suas próprias ações, mas a nossa caminhada com Cristo, eu gosto disso do pastor aqui da Pensilvânia que diz, né? É um projeto comunitário. Nós caminhamos juntos. Fala comigo, irmãos. A igreja Atos é um lugar de comunhão. Fala comigo. Se nós não estivermos dispostos a nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, se nós não estivermos dispostos a caminhar em luz, essa comunhão ela vai se fragilizando, ela vai se corrompendo, ela vai se tornando vulnerável. E nós vamos perdendo o foco. E nós vamos deixando de ter experiências com o Senhor. Nós não podemos viver escondendo os nossos pecados. Nós não podemos viver fingindo ser algo que nós não somos. Ah, não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu gosto de ouvir fulano e ciclano, eu escuto só música evangélica, mas as nossas ações estão em trevas, o nosso coração está em trevas. Irmãos, e o maior perigo das trevas é que, e eu já compartilhei isso com os irmãos, mas é porque fica marcado comigo, né? Tem esse texto, esses livros que eu gosto muito, né? Que é as Crônicas de Nárnia. E tem em uma das histórias, essas crianças, elas estão fugindo de alguns gigantes e elas entram em um lugar subterrâneo, debaixo da terra, que é escuro. E é escuro e a luz é bem fraquinha. E eles começam a... E ali tem umas criaturas que vivem ali e eles começam a passar tanto tempo ali que eles começam a duvidar se o céu azul realmente existia ou se era a imaginação da cabeça deles. Se os pássaros realmente cantavam, se a brisa realmente soprava. Por quê? Porque as trevas começou a ser a realidade deles. Aquele lugar sombrio e úmido. Se nós passarmos muito tempo nesses lugares, irmãos, aquilo vai começar a se tornar o nosso comum. Nós temos que tomar cuidado. O desafio para cada um de nós é esse: conhecer a luz, ter experiências com a luz, caminhar na luz, ter comunhão com a luz. E às vezes o que acontece é o seguinte: se eu pedir o Rodrigo para apagar as luzes aqui,
deixar só a luz lá onde está o Janus, lá no corredor acesa, o que acontece é que nós vamos ver aquela luz, nós conseguimos ver o Janus, nós não conseguimos fazer nada aqui, mas nós só vamos experimentar e desfrutar da luz se nós caminharmos em direção à luz. Nós vamos sair da deixar desfrutar de pecado, de trevas, de rancor, de mágoa, e caminhar para a luz. É exigido de nós dar passos em direção à luz. Eu convido você essa tarde a examinar o seu coração. Peça ao Senhor. Lembra do Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos examinar os nossos corações. E eu vou, antes de passar para o próximo tópico, vou mencionar mais uma coisa, irmãos, um detalhe. Problemas de relacionamento, especialmente na igreja, tem raízes teológicas. O que nós acreditamos de Deus vai influenciar como nós nos relacionamos uns com os outros. Se nós cremos que Deus é luz, isso vai implicar como eu trato meu irmão, como eu penso do meu irmão. Aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Não posso só dizer coisas boas pro Glaucio se o meu coração pensa mal dele. Vai chegar uma hora que... Mas se eu creio que Deus é luz, se eu creio que Deus nos purifica de todo pecado, se eu creio que Senhor, perdoa os meus pecados como eu perdoo o meu irmão, nós vamos nos alinhar. O que nós conhecemos de Deus, as experiências que nós estamos com Deus, vão determinar os relacionamentos que nós temos. Irmãos, a última coisa, e eu vou bem rápido. Quando nós pensamos que não temos pecado, nisso nós já pecamos. O Tiago diz assim, né? Quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nisso nós pecamos, né? Eu acredito que a ideia aqui de João é a mesma. Quando nós dizemos que nós não temos pecado, nós começamos a ver isso no versículo 8 e 10. E João é muito claro. E é isso que esses hereges faziam, lembra? Eles acreditavam que eles poderiam alcançar a salvação deles sem reconhecer que Jesus se encarnou, morreu na cruz, ressuscitou, com o seu próprio conhecimento, com o seu próprio entendimento. E eles começaram a praticar imoralidade. Eles deixaram de crer que aquilo que eles faziam com a sua mão, aquilo que eles viam com seus olhos, falavam com sua boca, era pecado. E aí o que eles diziam era: nós temos comunhão com Deus. E o que João está dizendo é: se vocês dizem que vocês têm comunhão com Deus e ainda caminham nas trevas, ou seja, você está falando que você tem comunhão com Deus e você ainda está praticando essas coisas, você está confuso. Você está falando que você não tem pecado, você está confuso. E o problema era esse. É de querer ser, é de acreditar ter alcançado um nível de espiritualidade onde o pecado não afeta mais. E isso é perigoso, irmãos, porque isso nos afasta da dependência da graça de Deus. Lembra, eu falei no começo? Qual foi a última vez que nós agradecemos a Deus pela graça dele, que nos alcançou mais uma vez? Nós vivemos como se... o que seria do reino de Deus se eu não estivesse aqui? A maioria das vezes nós caminhamos com esse tipo de atitude. Nós nos afastamos da nossa necessidade de depender da graça de Deus.
E nós sabemos que nós estamos amadurecendo. Semana passada eu falei um pouquinho sobre essa questão da maturidade. Não é quando nós dizemos, não tem mais pecado. Quem na sua sã consciência vai dizer isso, né? Mas é quando o nosso coração quebrantado e contrito, constantemente reconhecendo a nossa necessidade da graça de Deus. Esse é onde nós alcançamos maturidade. Nós acordamos crendo que Deus morreu pelos nossos pecados por causa da graça de Deus. Nós estamos casados há 15, 20, 30 anos pela graça de Deus. Nós abrimos mão de privilégios mundanos porque nós não abrimos mão da verdade pela graça de Deus. Nós cumprimos com os nossos papel de cidadão, mesmo quando ninguém está vendo. É prejudicial. Eu não posso prover para minha família tudo que eu queria, porque eu escolhi falar a verdade pela graça de Deus. Mas está ficando cada vez mais raro. E nós estamos fazendo cada vez mais. Eu sou muito honesto, Anderson. Eu sou muito certo. Eu sou sem pecado. E nós nos afastamos da graça e da misericórdia de Deus. E de novo, não é à toa que o estilo de João é de repetir de novo a mesma ideia. E o tema que ele repete é esse, olha, tem pecado, vamos confessar, porque ele é fiel para perdoar. Está aqui de novo. Irmãos, nós somos bons em justificar as nossas falhas, esconder as nossas quedas. Mas a vida cristã, a verdadeira vida cristã, ela tem algumas marcas. Algumas marcas que são distintas. Algumas marcas que são constantes. Algumas marcas que se tornam parte do nosso caminhar. E sabe quais são elas, irmãos? Arrependimento, confissão, perdão, renovo. Arrependimento, confissão, perdão e renovo. De novo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, a boa obra que Cristo começou, um dia ela será completa. Mas até lá, nós precisamos de estar nesse ciclo. E aí, mais uma vez, eu pergunto como Tiago na sua carta, né? De onde vêm as divisões, as intrigas, os ciúmes, os conflitos entre nós? Tiago nos fala muito bem. Ele diz, olha, as guerras e as brigas que existem entre vocês não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem lutando e fazendo guerras, não têm porque não pedem, pedem, mas não recebem porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, verso 1 ao 4. E Tiago faz a mesma observação que João. Se você quer andar na luz, você não pode estar em trevas. Se você quer ser amigo de Deus, você não tem como ser amigo do mundo. Não tem como andar em trevas, não tem como andar em pecado. Irmãos, e eu vou concluir da seguinte maneira. João, ele inicia sua carta nos relembrando que o cristianismo não é algo superficial, mas é uma vida de experiências com o Senhor. Não é uma vida confortável, mas é uma vida de quebrantamento. E ele nos convida para uma vida profunda na presença de Deus, uma vida de comunhão com a verdadeira luz, de
constante confissão de pecados, de arrependimento, de dependência da graça de Deus. Essa é a carta, essa é a instrução de 1 João. A fé que nós temos em Cristo, ela nos leva a caminhar na luz. E aqueles que querem ser cristãos do seu próprio jeito, mas ser do meu jeito, estão rejeitando o verdadeiro evangelho. Somos chamados para viver na luz e na comunhão uns com os outros. E a minha oração é que essa série de 1 João ela possa nos ajudar a buscar uma experiência real com Cristo, como João nos apresenta, né, com raízes profundas na verdade da palavra de Deus. Não em tradições vazias, não em sentimentos flutuantes do nosso ser, experiências enraizadas na palavra de Deus. Andar na luz, expor áreas do nosso coração para essa luz, ser transformados. Que essa série possa nos ajudar a viver em comunhão, confessar os nossos pecados, caminhar juntos como uma família, como o corpo de Cristo é. Depender diariamente da graça dele. Que essa semana nós possamos depender da graça de Jesus. Reconhecer a nossa necessidade de perdão e de perdoar. Se nós pecamos, nós temos alguém que pode perdoar os nossos pecados. Se o nosso irmão peca contra nós, nós precisamos perdoar os pecados dele. Irmãos, é minha oração que essa nossa jornada, o Espírito Santo possa nos conduzir a uma fé mais verdadeira, mais profunda, mais de experiências e mais transformadora. Amém. Eu vou convidar o Glauber, como que nós estamos? Vai subir? Nós temos uma apresentação, as crianças vão apresentar algo. E antes da gente encerrar, eu vou também fazer uma oração, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas, sobre as mamães, né, que nós estamos celebrando hoje. Agradecer ao Senhor por cada um de vocês. E vamos esperar as crianças. Tá vindo aí, Jean? Vocês podiam ter trago aqueles vídeos de novo que as crianças fizeram, a Milena quando ela era criança, fizeram um vídeo, perguntaram o que a sua mãe mais fala. A Milena falou: a minha mãe fala que eu sou doida. Ai, Milena, nunca vou esquecer o vídeo da Milena. Ai. Amém. Nós vamos fazer uma oração, pedir a bênção do Senhor sobre as mamães enquanto as crianças se preparam. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos concedeu esse privilégio de poder orar e pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada mamãe aqui hoje no nosso meio. Pedir a bênção do Senhor sobre as nossas mães que talvez estão longe de nós, em outro lugar, nós não podemos estar próximo delas, mas nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor concedeu a essas mulheres o grande privilégio de poder ser mãe. Foi o Senhor que abençoou. A sua palavra diz que é o Senhor, ó Pai, que produz a vida e é o Senhor que sustenta ela. É o Senhor Jesus que deu a ela, que chamou essas mulheres para elas exercer esse papel tão importante nas nossas vidas. Ó Pai, eu oro para que o Senhor conceda a cada mãe a graça necessária para continuar amando, instruindo, guiando os seus filhos. Pai, eu oro para que o Senhor possa, Jesus, fazer com que cada mãe possa, Senhor, aprofundar as raízes no conhecimento, na dependência do Senhor, como nós ouvimos aqui hoje. Que o Senhor possa ser com elas em momentos, ó Pai, de aflição, em momentos talvez de não saber o que fazer, momentos talvez, ó Pai, de não saber para onde
buscar socorro, que o Senhor possa ser esse lugar de refúgio para elas. Só o Senhor sabe a aflição do coração de uma mãe, Pai, na criação de um filho, mas foi o Senhor que as encarregou desse papel, e nós temos essa fé e essa confiança de que o Senhor é que irá sustentar cada uma delas. Abençoe a cada uma dessas mamães, esteja com elas e conceda a elas da tua graça cada dia, no nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Ok, a palavra então está com o Ministério Infantil. Ok. Nós estávamos esperando um fluxo maior de mãezinhas hoje, só que eu acho que todo mundo tirou férias, né? Está aproveitando mais o tempo com a família. O Ministério Infantil tem uma mensagem para deixar para as mães no dia de hoje. Espero que vocês sejam tocadas e nós também temos a singela lembrancinha para todos vocês, tá bom? Mãe, bênção da vida. Mãe, que ao dar a bênção da vida, entregou a sua. Que ao lutar por seus filhos, esqueceu-se de si mesma. Que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios. Que ao vibrar com suas vitórias, esqueceu seu próprio mérito. Que ao receber injustiças, respondeu com seu amor. E que ao relembrar o passado, só tem um pedido: Deus, proteja meus filhos por toda a vida. Obrigado, mães, por serem bênção divina presentes em nossas vidas. Gostaria de pedir ao pastor que desse uma bênção para as mãezinhas. Senhor Deus, nós te agradecemos, Jesus, por cada mãe. Nós abençoamos cada mãe mais uma vez, Jesus. O nosso coração é que o Senhor conceda a elas, ó Pai, a graça necessária para esse trabalho tão fundamental. Obrigado, Jesus, porque nessa igreja tem mães. Obrigado, Jesus, porque nessa igreja tem mães tementes ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque nessa igreja tem mães que dobram o joelho e clamam ao Senhor. E nós pedimos, Jesus, que elas possam continuar desfrutando dessa alegria até o dia que o Senhor retornar, ó Pai. Mas esse papel, que elas tenham a certeza que foi incumbida a elas vinda do Senhor, nós abençoamos ela no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para as nossas crianças. Irmãos, eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse momento, enquanto as crianças entregam as lembrancinhas. Nós vamos... Oi? Nós vamos estar orando. Uma bênção, vou estar orando uma bênção final. Também gostaria de pedir que você não fosse embora antes da gente ter o nosso tempo de confraternização lá embaixo. Senhor Deus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por esse culto, Jesus. Nós oramos por cada família, nós pedimos as tuas bênçãos, ó Pai, sobre essa semana. Nós pedimos que o Senhor Deus possa, Jesus, fazer com que a tua boa palavra produza bons frutos, frutos duradouros na nossa vida. Senhor, que nós possamos lembrar e meditar na tua palavra, Senhor, durante essa semana. Pedimos que o Senhor, Jesus, seja a pérola de grande valor, aquele, Senhor, que tenha toda a nossa atenção, a qual nós vamos priorizar, Senhor, durante essa semana. Jesus, que o Senhor possa se manifestar nas nossas vidas, que essa luz que nós ouvimos falar possa brilhar nas nossas vidas durante essa semana, que nós possamos escolher caminhar nessa luz. Pedimos também, Espírito Santo, teu Espírito poderoso que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em cada um de vocês, possa te proteger, te guiar e te abençoar até o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém e amém. Deus abençoe vocês. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe.